Bem-vindos ao Baú de Histórias, o canal onde desenterramos os tesouros escondidos das narrativas mais fascinantes da Bíblia. Hoje, vamos abrir o baú para revelar a história de uma mulher extraordinária, cuja vida é um misto de tragédia, coragem e um triunfo que ecoa através dos séculos. Prepare-se para conhecer Tamar, uma cananeia que enfrentou perdas devastadoras e injustiças cruéis, mas que, com astúcia e determinação, garantiu seu lugar na linhagem do próprio Messias. Quem foi Tamar? Como ela transformou sua dor em vitória em uma sociedade que parecia conspirar contra ela? E por que sua história, escondida nas páginas de Gênesis, é tão relevante para nós hoje? No episódio de hoje, vamos mergulhar no drama, na fé e no legado dessa mulher que desafiou as probabilidades para cumprir seu destino. Pegue sua lanterna, porque o baú de histórias está prestes a iluminar uma jornada inesquecível. A trágica história de Tamar e seu triunfo na Bíblia. Quem era Tamar? Tamar era uma mulher cananeia que viveu em um período crucial da história bíblica, durante o tempo em que a família de Jacó, também conhecido como Israel, estava se estabelecendo na terra de Canaã. Ela se casou com o primogênito de Judá, um dos 12 filhos de Jacó e patriarca de uma das tribos de Israel. A história de Tamar ocorre em um interlúdio na narrativa de José, que foi vendido como escravo por seus irmãos e levado ao Egito. Enquanto José enfrentava suas próprias provações, Tamar vivia uma saga de tragédia e resiliência em Canaã. Naquele tempo, o casamento era mais do que uma união entre duas pessoas. Era uma aliança entre famílias, muitas vezes arranjada pelos pais com base em interesses sociais e econômicos. Tamar entrou na família de Judá com a expectativa de gerar filhos que perpetuassem a linhagem de seu marido. No entanto, sua vida tomou um rumo inesperado, marcado por perdas, promessas quebradas e uma luta por justiça que a levaria a ações ousadas e controversas. A história de Tamar é um testemunho de como Deus pode trabalhar através de circunstâncias difíceis e de pessoas improváveis para cumprir seus propósitos. Apesar de sua origem cananeia e das adversidades que enfrentou, Tamar se tornou uma figura central na genealogia de Judá, sendo mencionada como ancestral de Davi e, eventualmente, de Jesus Cristo. Mateus 1:3. Vamos mergulhar em sua jornada, explorando cada etapa com detalhes vívidos e reflexões profundas. O casamento com um início trágico. O primeiro capítulo da história de Tamar começa com seu casamento com o filho mais velho de Judá. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre como esse casamento foi arranjado, mas podemos imaginar que Judá, como chefe da família, escolheu Tamar entre as mulheres cananeias locais para ser a esposa de seu primogênito. Na cultura da época, o primogênito tinha um papel especial, pois era o principal herdeiro e responsável por carregar o nome e a herança da família. Assim, Tamar entrou na casa de Judá com a responsabilidade de dar à luz filhos que assegurassem a continuidade da linhagem. Podemos visualizar o dia do casamento como uma ocasião repleta de rituais e celebrações, típicos das tradições do Antigo Oriente Médio. Talvez houvesse música, danças e oferendas, com Tamar vestida com trajes que simbolizavam sua nova posição como esposa. Ela provavelmente tinha esperanças de uma vida estável e de cumprir seu papel como mãe, mas essas expectativas logo seriam frustradas. A maldade de e sua morte. A Bíblia descreve de forma breve, mas impactante. O primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor e o Senhor o matou. Gênesis 38:7. O texto não especifica quais foram os pecados de mas o fato de sua maldade ser destacada sugere que ele cometeu atos graves que ofenderam a Deus. Alguns estudiosos especulam que sua maldade poderia estar relacionada à idolatria, violência ou desobediência às leis divinas, práticas comuns entre os cananeus da época. Para Tamar, a morte de foi um golpe devastador. Em uma sociedade onde o valor de uma mulher estava frequentemente ligado à sua capacidade de gerar filhos, tornar-se viúva sem descendentes a colocou em uma posição vulnerável. Ela não tinha herdeiros para cuidar dela no futuro,
nem um status claro na família de Judá. Além disso, a perda repentina de pode ter gerado perguntas em sua mente. Por que isso aconteceu? O que seria dela agora? A posição de Tamar, após a morte de Na cultura patriarcal do antigo Israel, uma viúva sem filhos enfrentava um futuro incerto. Ela poderia ser vista como uma carga para a família do marido ou ser devolvida à casa de seu pai, perdendo qualquer conexão com a linhagem de seu esposo. No entanto, a lei do levirato oferecia uma solução. Essa prática comum no Antigo Oriente Médio determinava que, se um homem morresse sem deixar filhos, seu irmão deveria se casar com a viúva para gerar um herdeiro em nome do falecido. Esse costume tinha dois propósitos principais: proteger a viúva, dando-lhe segurança e descendência, e preservar a herança e o nome do homem que havia morrido. Judá, ciente dessa responsabilidade, decidiu que Tamar deveria se casar com seu segundo filho, Onã. Esse seria o próximo passo na jornada de Tamar, mas, como veremos, traria ainda mais desafios e tragédias. O casamento com Onã, uma nova esperança. Frustrada. A lei do levirato e o dever de Onã. Após a morte de Judá instruiu Onã, seu segundo filho, a cumprir o dever do levirato. A Bíblia relata: então Judá disse a Onã: case-se com a viúva de seu irmão e cumpra o dever de cunhado para com ela, para dar descendência a seu irmão. Gênesis 38:8. Para Tamar, esse novo casamento representava uma chance de redenção, uma oportunidade de ter filhos e recuperar sua posição na família. Podemos imaginar Tamar se preparando para esse segundo casamento com uma mistura de esperança e cautela. Ela já havia perdido um marido e agora estava sendo unida a outro homem da mesma família. Talvez ela tivesse dúvidas sobre o que a aguardava, mas também a determinação de cumprir seu papel e assegurar seu futuro. A recusa de Onã. No entanto, Onã não compartilhava das mesmas intenções que Tamar. Ele sabia que qualquer filho que tivesse com ela seria considerado herdeiro de não dele próprio. Isso significava que Onã não receberia os benefícios da herança ou do status que viriam com seus próprios filhos. Movido por egoísmo e talvez por ressentimento, Onã decidiu frustrar o propósito do casamento. A Bíblia descreve seu comportamento de maneira explícita. Onã, porém, soube que o filho não seria seu, e assim, toda vez que se deitava com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência a seu irmão. Gênesis 38:9. Esse ato, conhecido como coitus interruptus, era uma forma deliberada de evitar a gravidez, privando Tamar de seu direito a ter um filho e desafiando a lei do levirato. A morte de Onã e suas consequências. O comportamento de Onã foi considerado gravemente pecaminoso aos olhos de Deus. O texto afirma: o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Gênesis 38:10. Assim como Onã enfrentou o julgamento divino, e Tamar ficou viúva pela segunda vez. A morte de Onã não foi apenas uma punição por sua desobediência, mas também um reflexo de como suas ações prejudicaram Tamar, deixando-a mais uma vez sem filhos e sem proteção. Para Tamar, essa segunda tragédia deve ter sido ainda mais difícil de suportar. Ela havia depositado suas esperanças em Onã, apenas para vê-las destruídas por sua recusa egoísta. Agora, com 2 maridos mortos e nenhum filho, sua situação era desesperadora. Judá, por sua vez, começou a temer que Tamar fosse uma espécie de má sorte, uma crença supersticiosa que o levou a hesitar em cumprir suas responsabilidades para com ela. A promessa de selar Judá tinha um terceiro filho, Selá, que ainda era jovem demais para se casar. Ele disse a Tamar: volte para a casa de seu pai e viva como viúva até que meu filho Selá cresça. Gênesis 38:11. Essa promessa ofereceu a Tamar uma luz no fim do túnel, mas também a colocou em um estado de espera indefinida. Ela foi enviada de volta à casa de seu pai, onde deveria permanecer como viúva, aguardando o dia em que Selá pudesse cumprir o dever do levirato. No entanto, o texto sugere que Judá não tinha intenção real de cumprir essa promessa. Ele pensou consigo mesmo: para que Selá não morra também, como seus irmãos. Gênesis 38:11.
O medo de perder outro filho levou Judá a procrastinar, deixando Tamar em um limbo social e emocional. A vida de Tamar como viúva. Os anos passaram, e Tamar permaneceu na casa de seu pai, vestindo as roupas de viúva que simbolizavam sua condição. Na sociedade da época, as viúvas eram frequentemente marginalizadas, especialmente se não tivessem filhos para sustentá-las. Tamar estava em uma posição única. Ela era tecnicamente parte da família de Judá, prometida a Selá, mas não tinha a proteção ou o status que um casamento lhe traria. Podemos imaginar Tamar observando Selá crescer à distância, esperando o dia em que Judá a chamaria de volta. No entanto, esse dia nunca chegou. Selá atingiu a idade adulta, mas Judá não tomou nenhuma providência para cumprir sua palavra. Talvez ele acreditasse que, ao ignorar Tamar, o problema simplesmente desapareceria. Para Tamar, however, essa negligência foi uma traição, uma recusa de lhe dar o que era seu por direito. A percepção de Tamar. Com o tempo, Tamar percebeu que Judá não pretendia cumprir sua promessa. Ela estava em uma encruzilhada: aceitar passivamente seu destino como uma viúva sem filhos ou tomar medidas drásticas para garantir seu futuro. A decisão que ela tomou a seguir demonstra não apenas sua inteligência, mas também sua coragem diante de uma sociedade que limitava severamente as opções das mulheres. O plano de Tamar, uma ação ousada. A oportunidade em Timnat-Tamar soube que Judá estava indo para Timna para tosquiar suas ovelhas, uma atividade que geralmente era acompanhada de festividades e celebrações. Era uma oportunidade perfeita para agir. Determinada a garantir seu direito a ter um filho, Tamar elaborou um plano ousado e arriscado. Ela tirou suas vestes de viúva, que a identificavam como uma mulher em luto e indisponível, e se disfarçou de prostituta. Cobrindo o rosto com um véu, ela se posicionou à beira da estrada por onde Judá passaria. Esse disfarce era essencial, pois garantiria que Judá não a reconhecesse como sua nora. O encontro com Judá. Quando Judá a viu, ele não suspeitou de sua identidade. Pensando que ela era uma prostituta, ele se aproximou e disse: "Deixe-me deitar-me com você." Gênesis 38:16. Tamar, mantendo sua fachada, perguntou: "O que você me dará por isso?" Judá respondeu que lhe enviaria um cabrito de seu rebanho, mas Tamar, astutamente, pediu um penhor até que o pagamento fosse entregue. Ela exigiu o selo, o cordão e o cajado de Judá, itens pessoais que funcionavam como uma assinatura na época, identificando claramente seu dono. Judá concordou com o pedido e entregou os itens. Eles tiveram relações sexuais e Tamar concebeu. Após o encontro, ela voltou para casa, reassumiu suas vestes de viúva e guardou os pertences de Judá em segredo. Seu plano havia sido executado com sucesso, mas os próximos eventos testariam sua coragem ainda mais. A descoberta da gravidez. Alguns meses depois, a gravidez de Tamar tornou-se evidente. Naquele contexto cultural, uma mulher prometida em casamento que engravidasse fora do vínculo matrimonial era considerada adúltera, um crime grave punível com a morte. Quando a notícia chegou a Judá, ele ficou indignado. Sem saber que ele próprio era o pai, Judá declarou: "Tragam-na para fora e que ela seja queimada." Gênesis 38:24. Podemos imaginar o medo e a tensão que Tamar sentiu ao ser acusada publicamente. Sua vida estava em jogo, e o plano que ela havia executado com tanto cuidado agora a colocava em uma posição de extremo perigo. No entanto, Tamar tinha uma carta na manga, ou, mais precisamente, os pertences de Judá. A revelação da verdade. Quando foi levada perante Judá, Tamar enviou os itens que havia guardado, acompanhados de uma mensagem: "Do homem a quem pertencem estas coisas eu concebi. Reconheça, pois, de quem é este selo, este cordão e este cajado." Gênesis 38:25. Esse foi um momento de virada na história. Tamar não apenas defendeu sua vida, mas também expôs a hipocrisia e a falha de Judá em cumprir suas responsabilidades. Ao ver seu selo, cordão e cajado, Judá ficou sem palavras. Ele reconheceu imediatamente que era o responsável pela gravidez de Tamar e que suas ações haviam sido motivadas pela negligência dele próprio.
reconhecimento e triunfo. A vitória de Tamar. A confissão de Judá. Diante da evidência inegável, Judá fez uma confissão pública. Ela é mais justa do que eu, pois não a dei a Selá, meu filho. Gênesis 38, 26. Essa declaração foi um reconhecimento não apenas de sua culpa, mas também da justiça das ações de Tamar. Judá havia falhado em proteger Tamar e em cumprir a promessa de dar-lhe Selá como marido. Tamar, por outro lado, havia tomado medidas desesperadas para garantir o que lhe era devido por direito. Esse momento marcou o triunfo de Tamar. Ela não apenas escapou da punição, mas também foi vindicada perante a comunidade. Judá não voltou a ter relações com ela, mas Tamar agora tinha a segurança de carregar os filhos de seu sogro, garantindo sua posição na família. O nascimento de Pérez e Zerá Tamar deu à luz gêmeos, Pérez e Zerá, em um parto que também reflete a luta por prioridade que marcou sua vida. Durante o nascimento, Zerá estendeu a mão primeiro, e a parteira amarrou um fio escarlate em seu pulso para marcá-lo como primogênito. No entanto, Zerá recuou, e Pérez nasceu primeiro, ganhando o título de primogênito. Gênesis 38, 27 a 30. Esse detalhe é significativo, pois Pérez se tornaria o ancestral de Davi e, eventualmente, de Jesus Cristo, conforme registrado em Mateus 1:3. O nome Perez significa irrupção ou rompimento, simbolizando talvez a maneira como Tamar rompeu as barreiras que a impediam de alcançar seu objetivo. Zerá, cujo nome significa brilho ou escarlate, também foi parte dessa bênção dupla que Tamar recebeu como resultado de sua perseverança. Reflexões sobre a história. A história de Tamar é uma narrativa rica em camadas, que combina elementos de tragédia, astúcia e redenção. Ela começou como uma jovem esposa cheia de esperanças, mas foi rapidamente lançada em um ciclo de perdas e injustiças. A morte de e Onã, a promessa não cumprida de Judá e a espera prolongada poderiam ter destruído seu espírito, mas Tamar escolheu lutar por seu futuro. Seu plano de se disfarçar de prostituta e seduzir Judá foi sem dúvida controverso. Alguns podem questionar a moralidade de suas ações, mas o texto bíblico a apresenta como uma mulher que agiu com justiça em um mundo que a havia tratado injustamente. Judá mesmo reconheceu que ela era mais justa do que ele, destacando que a verdadeira falha estava em sua negligência e egoísmo. Embora Deus não seja mencionado diretamente na narrativa de Gênesis 38, sua providência é evidente no desfecho da história. Tamar, uma cananeia, foi integrada à linhagem de Judá, tornando-se parte do plano divino que culminaria na vinda do Messias. Sua inclusão na genealogia de Jesus, ao lado de outras mulheres notáveis como Raabe, Ruth e Maria, Mateus 1:3 a 16, é um lembrete de que Deus usa pessoas de todas as origens e circunstâncias para cumprir seus propósitos. A história de Tamar também levanta questões sobre justiça divina e humana. Enquanto e Onã foram punidos por seus pecados, Tamar foi recompensada por sua perseverança. Isso sugere que Deus valoriza aqueles que buscam justiça, mesmo quando seus métodos são imperfeitos ou desafiam as normas sociais. Lições para hoje. A jornada de Tamar oferece várias lições para o leitor moderno. Resiliência. Apesar das tragédias, Tamar não desistiu de lutar por seu lugar e seu futuro. Coragem. Ela tomou riscos enormes, desafiando as expectativas culturais para garantir seus direitos. Justiça. Sua história destaca a importância de reconhecer e corrigir as injustiças, como Judá fez ao confessar sua culpa. Providência. Mesmo em meio ao caos, Deus estava trabalhando para trazer bênçãos através da vida de Tamar. A história de Tamar é um exemplo poderoso de como a fé, a coragem e a astúcia podem transformar tragédia em triunfo. Ela enfrentou a perda de 2 maridos, a traição de seu sogro e a ameaça de morte, mas emergiu como uma figura de força e resiliência. Sua inclusão na Bíblia não é apenas um registro histórico, mas uma mensagem de esperança. Um lembrete de que Deus vê aqueles que são injustiçados e os eleva em seu tempo. Tamar não foi uma heroína convencional.
Suas ações desafiaram as normas de sua época, e sua história não é isenta de controvérsia. No entanto, é exatamente essa complexidade que a torna tão cativante. Ela nos convida a refletir sobre o que significa buscar justiça em um mundo imperfeito e como Deus pode usar até mesmo as situações mais difíceis para trazer bênçãos inesperadas. Com seus gêmeos Perez e Zerá, Tamar deixou um legado que ecoa através das gerações. Sua história, embora tragada entre as narrativas maiores de Gênesis, brilha como um testemunho da força humana e da graça divina. Que possamos lembrar de Tamar não apenas como uma viúva ou uma mulher astuta, mas como uma peça essencial no mosaico da redenção, cuja vida prova que o triunfo pode nascer das cinzas da tragédia. E assim, fechamos mais um capítulo do Baú de Histórias, onde a vida de Tamar nos lembrou que, mesmo nas noites mais escuras de tragédia, a coragem e a fé podem acender uma luz de triunfo. Tamar, uma mulher que enfrentou perdas, traições e o peso de uma sociedade que a limitava. Não apenas sobreviveu, mas deixou um legado eterno, gravado na linhagem de Davi e de Jesus Cristo. Sua história nos desafia a perguntar: o que estamos dispostos a fazer para buscar justiça e cumprir nosso propósito, mesmo contra todas as probabilidades? Se a jornada de Tamar tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no O Baú de Histórias para não perder nenhuma das narrativas incríveis que ainda vamos explorar juntos. Comente abaixo o que mais te marcou na história de Tamar. Até a próxima aventura, que a luz dessas histórias continue iluminando seu caminho.